Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos num clima bastante gelado aqui na nossa cidade, mas nada impede de nós termos a nossa aula de História e Geografia. Nós já estávamos falando a respeito da população brasileira e depois, então, que os nossos imigrantes chegaram a esse território, formando uma população, nós sabemos hoje, então, onde é que moram essas pessoas que formam a população brasileira. Algumas estão na zona rural, que nós chamamos de campo, e outras estão na zona urbana, que nós chamamos de cidade, ok? E uma pergunta que nós já fizemos também anteriormente é: onde vivem hoje essas pessoas, então? E o que fazem as pessoas que moram na cidade e as pessoas que moram no campo? Então, a nossa aula vai ser basicamente a respeito disso hoje. Nós falamos também que no lugar onde o homem está, o homem aí generalizado, as pessoas, onde eles estão, eles desenvolvem algumas técnicas para melhorar o seu modo de vida e para acontecer isso, eles alteram a paisagem, que é modificar, construir, mexer nos rios, e plantar para alimentação e tudo mais. Então, hoje nós vamos entender melhor como é, então, que essas transformações na paisagem das pessoas que moram no campo. Então, como vivem as pessoas que moram no campo? Bem, essa modificação que acontece tanto no campo como na cidade, primeiramente, o homem que mora no campo, ele precisa plantar algumas coisas para sua sobrevivência, as coisas básicas que ele vai comer. O homem, então, que vive no campo, ele primeiramente corta as árvores, ele derruba florestas e ele limpa a terra e então, nessa terra ele faz aquelas plantações que nós chamamos de cultivar a terra. Ali são plantados os alimentos que são necessários para a sua alimentação. Eles plantam sementes de grãos, que é arroz, feijão, soja, milho, etc. Não é outras coisas. Fazem pastos, que são aqueles gramados para eles criarem os animais. É a pecuária. E eles fazem também hortas para plantar as suas hortaliças e seus legumes, que é alface, cenoura, chuchu, enfim, são verduras e são os legumes. E também eles modificam, pessoal, os rios, fazendo represas ou lagos. Então, eles às vezes represam, o rio, transforma aquilo num espaço maior com água, e ali eles podem até criar peixes, e pegam as nascentes, dos rios, das minas, e transformam em lagos para os animais se alimentarem, para os animais beberem água, certo? E outra coisa que também faz são extração de minerais que estão embaixo da terra. A gente vai falar melhor sobre isso depois, sobre a extrativismo, tá bom? Hoje, então, no campo são produzidas muita coisa. Boa parte, são utilizadas para subsistência, para alimentar, mas outras partes, pessoal, geralmente fazendas muito grandes, são usadas as plantadeiras e as colheitadeiras. E nesses grandes pedaços de terra que nós chamamos de fazendas, são plantadas, então, muitas plantações, mas muitas mesmo, que são usadas para comercializar e sustentar as pessoas que vivem na cidade. Como o Brasil é um país, uma nação muito extensa, um território muito grande, o Brasil produz em excesso, na verdade, os grãos, não é? Então, o que eles fazem? Eles exportam. O que é exportar? Vender para outros países. E isso aí se tornou uma riqueza, então, para o nosso país. Ok? Até aí, então, sobre a moradia no campo. E agora vamos saber como é que vivem as pessoas que moram nas cidades? Pois bem, a formação das cidades, pessoal, aconteceu porque, assim, muitas pessoas que moravam no campo, elas estavam insatisfeitas e elas acabaram se mudando para as cidades.
Antes as cidades eram bem pequenas. Com essa saída das pessoas do campo e vindo para a cidade, as cidades começaram a crescer, crescer, assim, assustadoramente. Com a chegada assim de muitas pessoas e esse crescimento enorme da cidade, foi necessário arrumar então moradias e trabalho para todas essas pessoas que saíram do campo e vieram para a cidade. Algumas tiveram até boas condições e elas conseguiram comprar suas casas, arranjar bons trabalhos. Já outras, pessoal, não conseguiram um bom emprego e elas acabaram indo morar em alguns cortiços, que nós chamamos aqui de favelas, ok? E aí essas pessoas têm uma vida bastante difícil. Então, dentro da cidade, vocês podem perceber pessoas que moram muito bem. Nós temos bairros com condição de vida excelente, alto, e temos pessoas que moram com condições muito precárias, situações bem difíceis mesmo. Bem, na cidade, essas pessoas que moram na cidade, foi necessário desenvolver atividade industrial. O que seria isso? Atividade industrial. Pois bem, a indústria, ela hoje produz roupa, calçados, eletrônico, eletrodomésticos, brinquedos e muitas outras coisas que a gente pode olhar dentro da casa da gente e ver coisas que foram produzidas por mão de pessoas dentro das indústrias, ok? Nós vamos falar melhor sobre isso, produção industrial. Esses produtos, geralmente eles são para as necessidades humanas. Ai, gente, mas aconteceu o quê? Ainda se produz muita coisa, mas muita coisa, que na verdade não fazem parte da nossa primeira necessidade. Na verdade, a gente tem a necessidade inventada. O que é isso? São coisas que nós compramos e na verdade nós nem precisamos ou utilizamos aquilo uma vez, duas vezes e não utilizamos mais. Nós então precisamos entender que nós compramos sim muitas coisas que nós precisamos e nós compramos coisas que nós nem precisamos. Sabe o nome que se dá para isso? Consumismo. Nós consumimos e compramos demais. Eu vou fazer uma proposta para vocês fazerem uma reflexão. Será que todos esses brinquedos que vocês têm em casa, vocês precisam deles? Todas as coisas que tem na sua casa, vocês utilizam tudo, todos os dias? E quando estraga alguma coisa, uma geladeira, um fogão, um liquidificador, conserta tudo ou joga? Eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão para nós entendermos também a vida e o modo de vida aqui na cidade, tá bom? Partindo de onde? Partindo da nossa própria casa, onde nós vamos fazer essas reflexões e a proposta de atividade também vai ser a respeito disso, tá ok? Isso então é a nossa aula de hoje, modo de vida no campo, modo de vida na cidade. Eu espero que vocês tenham entendido esse contexto, se compare, né, como morador da zona urbana na cidade e depois vocês façam a atividade que a professora propôs para você, tá bom? Um beijo, se cuida, fica com Deus, tá bom?